Vamos continuar tratando sobre esse tema. Daqui a pouco vamos ter um outro trecho de uma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, já que foi concedida já no fim da manhã, início da tarde, para a Reuters. Vamos trazer para vocês aqui. Antes, vou convidar para a nossa transmissão o Jorge Chalub, ele que é cientista político, professor da UFRJ e coordenador do Núcleo de Estudos sobre a Democracia Brasileira da Universidade. Professor, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Antes de eu lhe fazer uma pergunta, vou pedir aqui para a minha produção para a gente rodar um trechinho de uma fala do presidente Lula ainda há pouco, em que ele falou sobre eleições, porque o meu primeiro questionamento a você é o que pode mudar nesse tabuleiro das eleições com essa operação da PF hoje. E a minha pergunta é justamente porque Jair Bolsonaro vai ter uma série de restrições, tanto em relação a redes sociais, em relação aos finais de semana, alguns eventos que isso também pode impactar no contato com autoridades, com pessoas que fazem parte de outras ações penais. Então, por isso o meu questionamento. Mas antes, vou pedir aqui para o Thiago para ele rodar esse trechinho dessa entrevista do presidente Lula. Foi uma fala, na verdade, durante um evento nesta sexta-feira. E eu quero dizer para você o seguinte, não se preocupe. Eu vou fazer 80 anos de idade. Se eu tiver com a saúde que eu estou hoje, com a disposição que eu estou hoje, você pode ter certeza que eu serei candidato outra vez para ganhar as eleições neste país. Pode ter certeza. Serei candidato para ganhar as eleições neste país, porque eu não vou entregar esse país de volta àquele bando de maluco que quase destrói esse país nos últimos anos. Pode estar certo disso. Pode estar certo disso. Eles não voltarão. Eles não voltarão. Pode estar certo disso. Professor Jorge Chalub, já tivemos então aí esse posicionamento que foi pós-operação da PF, o governo Lula que vinha numa baixa de popularidade. Depois do tarifaço, vimos ali uma reversão dessa baixa e agora esse posicionamento mais firme de Lula já em relação às eleições do ano que vem. Quero entender a sua avaliação de todo esse panorama desta sexta-feira. Muito boa tarde, muito obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Obrigado, Sônia, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, pela chance de conversar com você aqui, conversar com a audiência. Enfim, eu acho que o que ocorreu hoje, né, enfim, a tornozeleira, as restrições de direitos colocadas ao Bolsonaro em virtude de um processo legal e colocadas pelo STF, é claro que elas afetam ainda mais a eleição, mas o cenário do campo, digamos, da ultradireita, da direita, já dava um cenário muito turbulento e difícil, né? Apesar de qualquer tipo de avaliação ou crise que a gente tivesse em relação ao governo Lula. Por quê? Porque o Bolsonaro, que desde 2018 é o principal rosto desse campo, né? É quem já demonstrou algo que não é simples de demonstrar politicamente, que é ter muito voto para a presidência e muita capacidade de mobilização, o Bolsonaro está vindo elegível. E o Bolsonaro está vindo elegível agindo em muitos sentidos, seja na escolha de um possível candidato, seja na organização do campo político, tendo por objetivo central, muitas vezes, a anistia que evitasse que ele sofresse medidas como hoje, que evite que ele venha eventualmente ser preso, não é isso? E que garanta uma anistia para ele e para os seus, né? Isso torna muito difícil a organização do campo, porque, por um lado, o principal liderança não pode concorrer. Por outro lado, a principal liderança toma de um tipo de ação pública que é muitas vezes muito marcada por particularidades pessoais ou por benefícios pessoais. E por mais que se possa colocar que, na ausência dele, talvez o candidato mais natural seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ainda assim não é simples construir esse campo ou mesmo construir uma candidatura como a do Tarcísio. Para concorrer contra, por outro lado, o outro campo, que por mais que o Lula esteja mal avaliado, o Lula está elegível e é um campo que há muito tempo vem disputando e chegando ao segundo turno das eleições presidenciais. Na verdade, fez isso em todas as eleições, segundo turno não, né, perto do Fernando Henrique, mas disputou como
primeiro ou segundo candidato em todas as eleições do pós-89. Então você tem um campo organizado em que o Lula já era explicitamente candidato à reeleição, né? E de outro lado você tem um campo que ainda precisa determinar quem vai estar à frente da chapa. E os próprios movimentos do Tarcísio, que são movimentos de, por um lado, afirmar sua liderança, por outro lado, um pouco pisar em ovos com o Bolsonaro, né? Tentar se aproximar, tentar ser ungido um pouco pelo Bolsonaro, não se afastar do Bolsonaro, mostra que ele também faz esse cálculo. Ele faz um cálculo de que, para ele poder vencer as eleições de 26, ele precisa de um apoio explícito do Bolsonaro e ele precisa que o Bolsonaro não lance outro candidato calculando ou fazendo um jogo num ponto. Então, por mais que com o Lula mal avaliado, que era o cenário anterior, né, agora já tivemos algumas mudanças na Atlas e em outras pesquisas de avaliação, o cenário parecesse negativo para o governo Lula, para o PT e para o campo da esquerda, por outro lado, esse campo da direita estava muito incerto, porque o Tarcísio, que aparentava ser o mais competitivo, tinha essas incertezas. Por outro lado, tem algo ainda mais complicado, que ele tem uma reeleição que parece ser muito provável em São Paulo, então ele ser candidato à presidência faria com que ele abrisse mão do certo pelo duvidoso. Outros candidatos ainda são muito pequenos para serem competitivos nacionalmente, mesmo os que lançam voto, Caiado, Zema e por aí vai, e o Bolsonaro inelegível, sem poder concorrer e com uma atitude muito incerta, pouco previsível em relação à determinação do candidato que ele apoiaria. Então, o cenário já era complicado. Agora, aí só para finalizar, não falar tão longamente, me parece que o cenário se tornou ainda mais complicado. Porque mesmo que o Bolsonaro, olhando para uma derrota iminente, fale, não, agora eu vou rodar o país para fazer campanha, agora eu vou usar a minha imagem na rede social para escolher que seja o Tarcísio, ou que tenha um grande impacto no campo, e que seja outra pessoa que ele venha apoiar, ele está limitado por isso, por um processo judicial e por, digamos, aí não é o colega anteriormente estava debatendo a natureza jurídica do processo, não é meu caso, mas ele está impedido por algo institucionalmente bem justificado por uma instituição que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele teria que ter esses direitos limitados, não apenas pelo que ele é julgado, não é isso, tentativa de golpe de Estado, uma série de outros crimes que são particularmente graves, mas porque ele continuava praticando outros crimes que, na petição do Alexandre de Moraes, são indicados pelo padrão de vínculo com o Eduardo Bolsonaro e com o Trump. Então, ele perde a possibilidade de fazer movimentos que ele ainda não fez, né? O que torna, não somente para ele, mas para os outros candidatos do campo, um cenário muito difícil de ler. Né? Então, no jogo agora, se a gente usar a metáfora do jogo, a verdade é que o jogo está muito mais previsível e organizado para o Lula, que já tem a máquina, que já tem o Estado, não é isso? Do que para o campo da direita. Vou adicionar duas informações aqui à nossa conversa. A primeira é de que a gente, claro, ao longo do programa conversamos, né, com vários parlamentares e pessoas que apoiam, né, o governo atual ou que fazem parte da oposição, e a gente teve claramente como lideranças da oposição ainda colocando Jair Bolsonaro como o principal nome, né, da direita, que ainda não existe sucessor. Na avaliação deles, eles continuam defendendo que não existe esse sucessor a Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente fez aqui uma enquete no nosso chat, colocando alguns nomes aí que seriam alternativas de liderança da direita, considerando que Bolsonaro, diante dessas restrições, vai ficar fora das redes sociais, não vai poder se pronunciar direto ou indiretamente. E entre os nomes que figuraram, o principal deles foi o de Michele Bolsonaro. Aqui na nossa pesquisa, por exemplo. Em segundo vem Tarcísio, mas em primeiro, quase 50%, Michele Bolsonaro. Essas são duas informações aqui para a gente adicionar na sua conversa, mas quero entender na sua avaliação de que forma essa nova decisão também pode complicar ainda mais a relação entre os poderes, em especial aqui em Brasília, que a gente tem, né, uma possível tensão aí entre Congresso e governo, relacionado, por exemplo, a IOF e outras pautas econômicas, e agora ainda também um questionamento, né, sobre o número de acionamentos do Supremo Tribunal Federal para resolver questões, né, que não são resolvidas ali dentro do Congresso, por exemplo. Então, quero entender a sua avaliação também desses impactos nessa relação entre os poderes, também da decisão, já como resultado, como reflexo também da decisão de hoje. Você teve uma série de embates, né, entre o Congresso e o governo, né, enfim,
com questionamento da legalidade da ação do Congresso, por parte do governo. Isso não é algo que começa por agora. O uso do judiciário para ação política é o que remete à década de 90, não é isso? E foi utilizado por atores diversos, de formas diversas, mas você tem total razão de que isso passou a ser um conflito aberto, né? Que o Congresso, no caso do IOF, passou a fazer um discurso de que isso era uma ofensa à separação de poderes, os seus limites colocados. Agora, existe uma parte... E agora, enfim, tem outros potenciais, outros campos de potencial conflito, né? A própria questão do veto do governo Lula, a mudança do número de deputados, do governo Lula, não, do presidente Lula, né? A mudança do número de deputados. Agora, tem uma mudança no cenário político agora que torna mais complicado fazer esse movimento. É que a aposta que... e aí, por mais eu não consigo entrar aqui e determinar a causa e dizer que o Bolsonaro e os filhos foram a causa principal para a ação do Trump contra o Brasil, que na linguagem das relações internacionais foi uma agressão. Isso. Mas a aposta nessa movimentação do Trump gerou um cenário político em que o ataque ao Alexandre de Moraes e o ataque aberto ao Lula passou a ter algo com um custo potencialmente alto. Por quê? Porque mesmo entre antigos apoiadores do Bolsonaro, entre figuras próximas ao Bolsonaro, pegou mal o tarifaço vinculado à figura do Eduardo Bolsonaro e vinculado logo, consequentemente, à figura do Jair Bolsonaro pelo vínculo familiar que os dois colocam, em político que os dois possuem. Não é isso? O que isso coloca? Isso deu para o governo Lula a possibilidade de fazer um discurso no qual o governo está não apenas atuando em defesa desse governo, das suas pautas, mas está atuando em defesa do Estado e da nação. Né? Enfim, o discurso de que, por um lado, você tem quem defende a soberania nacional e, por outro lado, você tem os traidores da pátria, é um discurso que impacta muito a opinião pública. Isso já tem sido visto nas redes sociais, tem sido visto por pesquisas de opinião, e um pouco empareda lideranças políticas. A própria reação à agressão do Trump, do Hugo Mota na presidência da Câmara, do Davi Alcolumbre no Senado, deixa claro que não é fácil se movimentar ou continuar se movimentando contra o governo nesse cenário. Dito isso, atuar agora contra a decisão do Alexandre de Moraes não vai ser apenas, não vai soar na arena pública, no mundo político, apenas como discordar do tratamento que ele dá em relação ao Bolsonaro, mas pode soar como, digamos, uma submissão a interesses estrangeiros, uma submissão ao trumpismo, uma negação da soberania nacional. Então, minha previsão é que se houver críticas, se tiverem movimentos, elas vão ser mais moderadas do que elas seriam no cenário anterior. Por quê? Porque existe a percepção de que foi um movimento arriscado, existe uma percepção de que isso é impopular, e ninguém quer se ver colado à família Bolsonaro em relação a esse tema. Então, passou a ter um tema sensível. Em certa medida, se o governo responder às críticas, mobilizando, olha, mas você está criticando a ação do Alexandre de Moraes, isso quer dizer que você concorda com o que o governo dos Estados Unidos e o presidente Trump está fazendo contra o Brasil? Isso empareda um ator político, isso é impopular. Só aqueles que são muito diretamente vinculados à figura do Bolsonaro ou bolsonarismo vão movimentar isso. E os bolsonaristas raiz não são a maioria do Congresso, né? Por mais que ele tenha impacto. Né? Muitos ali temem e não querem queimar pontes necessariamente, e não querem arriscar esse movimento político. Né? Então, eu acho que por mais que, além do fato de que o Alexandre de Moraes, com um cálculo, eu diria, não apenas jurídico, mas também político, ele vinculou a decisão à movimentação do Bolsonaro vinculado ao Eduardo Bolsonaro, né, em relação à medida do Trump. Então, a justificativa jurídica tem uma repercussão política clara, que é a necessidade de impedir que o Jair Bolsonaro continue apoiando um ato de agressão não contra o Alexandre de Moraes ou contra o governo Lula, mas contra o Estado e a nação brasileira, contra os empresários, trabalhadores. Então, esse tipo de organização do conflito político, do embate dos discursos políticos, é algo que torna muito difícil criticar o Alexandre de Moraes nesse momento. Professor Jorge Chalub, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Ficamos também abertos aí para novas participações suas aqui no programa. Uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira. Obrigado, Sônia. Um prazer e ótimo estar aqui, conversar com você. Boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.